Nesta edição, o programa TV RDH fala sobre ocupação e terra improdutiva, avanços e retrocessos. Eu, Del Souza, e o professor Manuel Moraes, advogado, cientista político e ativista dos direitos humanos, recebemos Paulo Maçã, componente da Coordenação Nacional do MST em Pernambuco, doutor em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. De acordo com a Lei 4.504 de 1964, a reforma agrária diz respeito a um conjunto de medidas que tem como objetivo a promoção de uma melhor distribuição da terra, a fim de atender aos princípios de justiça social e o aumento da produtividade. Apesar das garantias previstas em lei, o tema ainda é motivo de conflito de interesses que envolve desde a redistribuição de terras, resistências por parte de latifundiários, até disputas jurídicas, tensões sociais e a violência. É sobre esse tema e outras questões que vamos conversar hoje, e eu agradeço já ao Paulo Maçã e ao Manuel Moraes por estar com a gente aqui para a gente falar sobre direitos humanos. Paulo, eu queria já começar o nosso programa de hoje falando sobre essa palavra que sempre vem quando a gente fala de reforma agrária, que é a palavra conflito. A gente está falando de interesse, e aí o interesse ele nem sempre tem que ser levado para uma questão negativa, mas o interesse que traz conflitos aí. Eu queria que você começasse falando para a gente, assim, na prática, como é que a gente identifica, como é que a gente vê esses conflitos? Primeiro, é um prazer estar aqui no programa, Adel, professora. Acho que só resgatando, nós temos que entender que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não fez reforma agrária. Então, se nós pegarmos todos os países da Europa, os próprios Estados Unidos, México e boa parte dos países da América Latina, todos fizeram um processo de reforma agrária, porque nenhum país que se entende como uma nação desenvolvida consegue se estruturar se não tiver uma distribuição justa da terra. Então, essa é a primeira premissa para nós trabalharmos. A segunda é que a terra é um direito das populações, dos povos, inclusive que estavam antes do descobrimento. Então, se nós pegarmos o nosso processo histórico, desde a invasão portuguesa, nós tivemos 300 anos de monocultura no campo brasileiro. Então, essa monocultura gera uma massa de seres humanos desumanizados e que são parte desses sem terras que o MST trabalha. Em 1850 teve a Lei de Terras, que, inclusive, porque até 1850 toda a terra pertencia para a colônia portuguesa. Pós 1850 se permitiu o que se chamou no Brasil a propriedade privada com a Lei de Terras, mas já estavam preparando o lastro para pseudo-abolição da escravidão, 1889, então 39 anos antes fizeram esse processo da Lei de Terras, que dizia o que basicamente? Só pode ser dono de uma propriedade quem tem dinheiro para comprar, inclusive da coroa, e quem tinha dinheiro, vem que as capitanias hereditárias, as sesmarias, que são a origem do nosso latifúndio atual, era quem tinha dinheiro. Então, toda a massa do povo negro escravizado e dos pobres da terra, nenhum nunca teve acesso à terra. Então, é um conflito que já está instaurado desde sempre, desde a ocupação. Então, eu acho que essa é a premissa. Inclusive, o que a gente diz? Mesmo para acabar o conflito da terra, é muito simples. É só fazer a reforma agrária, ou seja, da terra, porque tem coisas que não é muito difícil de entender, por exemplo, como
tem alguns latifúndios em Pernambuco, ou mesmo alguns latifúndios do Brasil, onde uma pessoa é dona de mais de 1 milhão de hectares, nem sabe onde é que está toda essa terra, mas então essa acumulação, onde 1% dos proprietários brasileiros, eles detêm mais de 50% das propriedades, e aonde nós temos mais de 4 milhões de famílias sem terra ainda, ou seja, que estão num processo de luta e que poderiam produzir comida e produzir alimento saudável para o povo brasileiro. Geralmente a gente tem a tendência de normatizar alguns acontecimentos e até alguns resultados que a gente encontra na sociedade de hoje, sem olhar um pouco para, na verdade muito, né, para essa sociedade antiga, Manuel. E o Paulo ele fala sobre essa coisa da justiça. Hoje, em vários aspectos da sociedade, a gente tem essa coisa da desigualdade de distribuição, tanto de renda como de recursos, assim. Essa questão da distribuição de terra, falar em justiça, pensando em direitos humanos, a gente está remetendo a qual agente social? Ao povo que quer ocupar essa terra ou sei lá, um político ou uma classe política que deve normatizar isso e dizer, não, a gente está fazendo aqui a reforma agrária. Mas para pensar mesmo, pergunta assim, de que justiça a gente está falando? A gente estaria falando de uma justiça que fundamentou o capitalismo, né? Porque, na verdade, foi quando Paulo estava trazendo a ideia de que é fundamental a gente imaginar que o direito é resultado, né? As formas jurídicas são resultados no Brasil e no mundo, né? Principalmente ocidental, de toda essa logística do chamado capitalismo mercantil. Então, todas as ideias que consolidaram o capitalismo influenciaram o direito que a gente tem. Tanto que a propriedade privada ela é colocada na condição central do sistema. E, na prática, o que o colonizador, né, a lógica colonizadora implantou no Brasil foi a ideia de latifúndio. Então, o latifúndio não é só extensão de terra, mas é uma cultura sobre essa terra, que no caso dos portugueses tinha a ver com uma ideia de conjunto de crenças sociais, religiosas, culturais, que envolvia a figura do homem, né, que é o dono de terra, aquela figura que é uma espécie de pater familias medieval, e que vai ser aqui no Brasil o dono de terras, que no caso do interior, os coronéis, os barões do café no Sudeste, e todas essas figuras vão ser, à luz do que era no direito romano pater familias, o dono da terra, aquele que também determina a vida e a morte das pessoas que estão sobre a terra. Sim, até porque a gente tem uma discussão muito assim, vasta aí sobre essa questão da reforma agrária, né? Será que o governo chama de reforma agrária é a reforma agrária que o popular quer, que o povo quer, né? Então, assim, é uma discussão que ainda tem muito a ser amadurecida ainda, né? Mas, claro, né, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso programa, trazer essas discussões, porque agora a gente vai passar para um próximo bloco, mas a gente traz essa coisa do que reforma agrária que a gente está buscando, que o MST está buscando, que essa população está buscando, e o que é que o governo está oferecendo? O governo, quando eu falo, são os governos, né? A gente é um país democrático que vários governos passaram e vários outros vão passar, né? Mas aí no próximo bloco a gente traz essa discussão para a gente continuar aprofundando essa coisa essa discussão, esse tema da reforma agrária. Então, no próximo bloco, temos a reportagem de Renan Carneiro sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, falando também sobre o Abril Vermelho. Instantes, a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nessa edição fala sobre ocupação e terra improdutiva, avanços e retrocessos. Agora a gente acompanha a reportagem de Renan Carneiro. 21 pessoas mortas, 79 gravemente feridas, 1.500 famílias envolvidas em busca de melhores condições de vida, 155 policiais sem identificação envolvidos num dos maiores massacres da região norte do nosso país. É o massacre do Eldorado e no último 17 de abril completou 28 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Localizado no sudeste do estado do Pará, a região do Eldorado dos Carajás, em que ocorreu o crime, esteve sempre presente na rota dos massacres e chacinas dos camponeses e também dos defensores dos direitos humanos que por ali atuam. Ocupando a Fazenda Macaxeira, em processo de investigação pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, as famílias buscavam terras e financiamento para produzir,
garantindo assim o chamado assentamento. Com a demora de respostas por parte do governo e dessa célula que investigava o caso, os manifestantes decidem marchar na BR-155. Lá está a Curva do S, onde acontece o confronto entre os policiais militares do Pará e os manifestantes. A teoria de que seria um confronto é controversa e por isso foi contratada uma perícia da Unicamp, como nos afirma em entrevista o historiador paraense Fábio Pessoa. Constatou tiros na nuca de boa parte dos mortos, ou seja, o tiro na nuca não configura jamais, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo, um confronto. Você está atirando pelas costas do indivíduo que está, portanto, correndo de costas para você, ou indivíduos que já foram capturados e são executados, na verdade. Então, houve execuções. Quando assuntos como esse vêm à tona, um dos questionamentos que surgem é se o processo de ocupação é ilegal ou um direito garantido por lei. Por isso, conversamos com José Batista, advogado da Comissão Pastoral da Terra. A ocupação está relacionada a um direito constitucional. Então, a luta pela terra, a luta pela moradia, seja rural, seja urbana, é um direito constitucionalmente assegurado. Como resposta a esse período, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra recorda anualmente as atrocidades vividas em Eldorado dos Carajás com o Abril Vermelho e faz em memória as vítimas fatais e as que ainda vivem. Eles não foram esquecidos, né? E aquela luta não foi em vão. Quer dizer, a luta continua, há um processo em curso de conquista da terra, parte significativa daquelas pessoas, daquelas famílias foram assentadas e são produtoras hoje, né? Em segundo lugar, que existem novas gerações que carregam essa memória, que carregam essa história e que hoje espalham pelo Brasil luta, esperança e resultado. Uma das razões pelas quais ainda hoje se celebra o mês alusivo ao ataque é o descaso do poder público com as vítimas e famílias. É comum a gente ouvir, quando alguém é assassinado na família, dizer o seguinte: esperamos que a justiça seja feita. O governo sofreu uma pressão para dar uma resposta, mas a maioria absoluta dos casos, e que não se consegue fazer uma pressão sobre o poder público, poder judiciário, poder executivo principalmente, os casos acabam na vala comum da impunidade. Então, Paulo, Manuel, nessa reportagem do Renan, a gente vê um cenário mesmo de massacre. E aí a minha pergunta, e a gente já trazendo um pouco essa questão da matéria que o Renan fez, hoje em dia, assim, como é que está esse cenário das ocupações nesses espaços? Existe esse medo dessa represária, existe esse medo dessa violência brutal? Como é que a gente pode pensar o cenário das ocupações hoje no Brasil? Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela tem um documento que se chama Conflitos no Campo, é um anuário. Então, no ano passado, tiveram mais de 300 conflitos. E aí, para o nosso pasmo, metade deles com comunidades e com indígenas. Então, porque ainda se tem resquícios do avanço do garimpo ilegal e, assim, dos conflitos. E o segundo é o conflito pela terra mesmo. Então, é uma situação ainda delicada e, como a gente viu na reportagem, o que mais dói no coração, que 28 companheiros foram mortos, brutalmente assassinados, amarrados, foram executados, essa é a palavra mais correta, eles foram executados porque estavam amarrados sem qualquer possibilidade de defesa, e ninguém está preso por causa desse massacre ordenado pelo governo do Pará. Eu fui lá, então, além de, nesse assentamento que é próximo, além do crime, da execução, ainda nós temos algumas dezenas de pessoas que ficaram aleijadas, porque 21 foram mortos, mas foram mais de centenas de baleados. Então, é um conflito que a gente esperava, e a gente espera que o governo federal, inclusive, porque era uma das promessas do presidente Lula, ajude a mediar esses conflitos. E não tem forma melhor de mediar do que fazer a reforma agrária. Ou seja, como eu disse, não se fez a reforma agrária no Brasil. Nesse momento, tem algumas coisas que estão amedrontando o campo. Parte dos latifundiários estão
estão com uma campanha chamada Ocupação Zero, ou seja, eles estão fortemente armados com milícias rurais para atacar os sem terras, porque o sem terra, quem que é o sem terra? É aquele que não tem terra, é o que está desprovido de terra e de um jeito de produzir para se reproduzir a própria vida. Ah, não é um bandido, é um ser humano que foi fruto aí desse, inclusive aqui em Pernambuco, na zona da mata, boa parte, fruto da indústria canavieira que trabalha ali e que lá pelas tantas resolve, eu preciso ter um pedaço de terra para também produzir alimento saudável e produzir a minha vida e a vida da família. Esse é o sujeito sem terra, que luta pela terra, e aí o MST ajuda a organizar isso. Mas então a gente espera que o governo federal então minimize esses conflitos e acabe, em especial fazendo a reforma agrária, porque nesse momento ainda não se saiu grandes avanços na reforma agrária nesse governo Lula. A gente tem um cenário de tensão, de violência, mas a própria reportagem fala sobre o Abril Vermelho, Manuel. Até que ponto ou como que esses movimentos que surgem desses episódios horríveis, né, que acontecem em algumas lutas, né, a gente tem aí indígena, negro sendo assassinados brutalmente, mas que também é a ocasião e de uma certa... O povo se junta para também reivindicar direitos e deveres de quem deveria regir a situação e até mesmo trazer essa coisa trazer mais paz para o ambiente. Assim. Até que ponto que esses movimentos que surgem, Manuel, são importantes, pensando mesmo no campo dos direitos humanos? São fundamentais, porque, veja, o MST surge de uma luta política importante, ocupa esse espaço na sociedade, do que no passado recente foram as ligas camponesas em Pernambuco. Na prática, quando você organiza o campo, como faz o MST, você não só cria cidadania no campo, mas você dá esperança a setores que são colocados por aquilo que eu dizia antes, que é o lumpen, né? Quer dizer, o rescaldo do capitalismo mercantil, que no caso desse processo de industrialização do Brasil, era o trabalhador do campo. Tanto que nos anos 50, 60, que eles começam a ter os direitos trabalhistas, a partir de uma chamada Aliança do Campo e a própria interiorização da CLT. Então, porque na prática era mão de obra escravizada. Se não fosse escravizada, era uma lógica semi-feudal, embora que o Brasil não tenha vivido o feudalismo, mas os institutos feudais estavam postos. Havia a chamada nobreza da terra, que ocupava essa terra a partir dessa ideia, como disse anteriormente, de latifúndio, criando uma sociedade extremamente atrasada, culturalmente conservadora e focada na figura do dono de terra. Transitar isso para a República é um grande desafio. Você veja porque nós temos um processo de constitucionalização de direitos e a Constituição de 88 é o grande marco. E por que a Constituição é um grande marco? Porque o MST, movimentos sociais, conseguiram fazer do processo da Constituinte uma luta emblemática no Brasil, fazendo com que a nossa Constituição, pela primeira vez na história da República, né, de todas as nossas 7 Constituições, começasse, veja só, a partir da dignidade humana. Os artigos que falam da dignidade humana dos direitos humanos são os primeiros 5 artigos da Constituição. Todas as outras Constituições para trás, as outras 6, os artigos que falavam de direitos fundamentais eram lá do artigo 140, 150, né? Ou seja, era quase que no finalzinho da carta para dar sustentação em alguma coisa que era o chamado acordo, né? O contrato social. E agora não, veja, nós temos hoje um movimento social que não só, e é muito interessante, mas vamos trazer isso, não só ocupa, né, um lugar político importante na sociedade brasileira, dando uma grande contribuição, como não é mais, como no passado recente, não é um movimento de pessoas que não têm o que entregar à sociedade. Veja, estamos falando de um movimento que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. E era muito importante a gente virar essa página. A página de um movimento, digamos assim, periférico, né, que está se organizando, que está se... E hoje mostrar que o MST é uma realidade econômica, social e de um novo país, né? No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Tassi Xavier, que foi às ruas para saber... Você sabe qual a diferença entre ocupar e invadir? A gente confere já.
Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre ocupação e terra improdutiva, avanços e retrocessos. Agora vamos ouvir você, que nos ajuda a fazer esse programa. É hora do quadro Fala Povo, com Tassi Xavier. Ao pesquisarmos a sigla MST nos veículos de comunicação, jornalísticos ou não, identificamos que muitos portais se referem ao movimento como um invasor, trazendo uma visão tendenciosa negativa ao MST, que na realidade ocupa terras consideradas improdutíveis ou que foram griladas, apropriadas ilegalmente por falsificação de documentos. Não mencionam que nessas ocupações são desenvolvidos projetos e trabalhos sociais visando garantir direitos básicos da população rural e suprir a demanda interna do país por terra, moradia e alimentação digna para todos. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber. Você sabe qual a diferença entre ocupar e invadir? Acredito eu que ocupar seja uma coisa mais pacífica, né? Que você usa aquele lugar para o bem, e invadir acredito que seja uma coisa mais na marra, algo mais violento. Na minha opinião, ocupar, por exemplo, tem um espaço aberto assim, eu posso ir livremente, né? Então posso chegar naquele local e ficar ali por um certo período de tempo. E invadir seria se esse espaço fosse privado, né? Tem um espaço privado ali, aí eu entro sem autorização de ninguém. No meu ponto de vista, ocupar é como se fosse algo permitido, algo que as pessoas fazem em um local, que elas receberam permissão, ou algo mais, literalmente algo não agressivo. E quando eu falo de invasão, me vem à mente justamente uma ocupação forçada, sem permissão, sem nenhum cuidado com o local que está sendo ali invadido, na verdade, né? Ou para ser habitado, ou para fazer algum evento, alguma coisa. No meu ponto de visão é isso, a diferença. Então, eu já queria passar para vocês essa pergunta que rodou aí nas ruas, e a gente viu uma confusão aí nessas respostas. Ocupar e invadir, Paulo. O que dizer dessas duas palavras, desses dois conceitos? Bom, o MST não invade terra. Então, quem invade terra é o latifúndio, é o agronegócio que simplesmente, como na reportagem foi dita, faz os processos de grilagem ou de ocupação. Lembram que eu falei da lei de 1850? Por mais que a gente discorde, naquele momento se definiu que a propriedade privada no Brasil, ou seja, o povo comprava as terras da coroa e depois assim se passava. Mas imagina, o Brasil tem 851 milhões de hectares. Então, é muita terra. O que está regularizado é em torno de 500 milhões de hectares. Onde é que está o resto? Bom, são as reservas, são as áreas indígenas, mas tem em torno de 200 e poucos milhões de hectares que são áreas devolutas. O que são áreas devolutas, que depois o professor Manuel pode nos ajudar? São áreas do Estado brasileiro, em níveis diferentes, ou do Estado, da Federação do Brasil, ou dos estados ou dos municípios. O que normalmente se faz? O processo de grilagem, que aí vocês, para quem nunca ouviu falar, normalmente se falsifica documentos, dizendo, eu sou dono dessa terra, e se bota e se fazia. Agora tem outros métodos, mas se botava dentro de uma caixinha com um grilo, ele dava o papel, a lógica de envelhecimento, e parecia que era uma certidão de dezenas de anos. Então, por isso que vem esse nome de grilagem. Mas, em outras palavras, a grilagem é uma invasão de terra pública. A invasão é eu me apropriar daquilo para o meu bem pessoal. O que o MST faz? O MST ocupa, tem uma pressão social, ou seja, como a gente fala, eu estou com 50 bombons na mão. Se uma pessoa é dono de 49 e 50 só tem um, vai criar. Não é esse mundo, e não tem jurisprudência para falar isso, mas isso é algo injusto que está na sociedade. O mundo que a gente vai viver, o planeta Terra, tem que ser um lugar que tenha espaço para todo mundo, não pessoas que acumulem toda a riqueza. Então, esse é um princípio que o MST luta. Aí o MST ocupa
para chamar a atenção das autoridades, para dizer essa terra, ela é uma terra que não está cumprindo sua função social, e é em níveis diferentes. Por exemplo, pode ser uma terra improdutiva, ou seja, na lei brasileira tem os índices de produtividade. Todo mundo que é dono de uma terra, ela teria que cumprir ter o seu grau de produtividade, que isso está e muito defasados, ou seja, num hectare ele teria que produzir, por exemplo, 10 toneladas de comida. Os índices ainda são de 1979, nós estamos praticamente o nível de tecnologia, aonde se produzia 10, agora se produz 50, mas ainda se avalia por esses índices dos 10. Espero que eu tenha conseguido ser claro. Então, os índices de produtividade é um fator que diz se a terra é improdutiva ou não. Se a terra é improdutiva, aí o título de propriedade ele tem que estar a serviço do governo para fazer a reforma agrária. Quando você fala a serviço do governo, talvez aí Manuel pode até nos ajudar com essa questão, é que as pessoas têm uma confusão muito grande quando pensa nesse movimento na cidade. A gente pensa que o MST e outros movimentos podem só ir em busca desse direito da produtividade, de fazer com que a terra, de que o espaço seja ocupado no meio rural, assim. Do ponto de vista do direito, Manuel, dessas questões humanas, esse entendimento da população, achar que é coisa da zona rural, que é longe de mim, né? Não está dizendo ao Recife, isso dificulta também colocar em prática o plano dos direitos da humanidade, de uma sociedade mais justa? Claro, porque veja, do ponto de vista urbano, você tem os chamados planos diretores. E nesse plano diretor tem que considerar as áreas ambientalmente preservadas, para que você tenha também a perspectiva do equilíbrio de uma cidade que possa ter capacidade de respirar, de também ter sua condição de bem viver. E também existe a agricultura dentro da subsistência no urbano. As famílias se juntam e formam hortas comunitárias em terrenos devolutos que podem garantir a sobrevivência de muitas pessoas, né? A chamada segurança alimentar. Porque, no fundo, o que Mazul está trazendo é segurança alimentar. Ter terras não quer dizer ter direitos. Ter direitos significa garantir que a sociedade sobreviva a uma escassez de alimentos. É por isso que no século XVIII surgiu um conceito liberal, que é a função social da terra. A função social da terra é porque a terra tem uma finalidade, que a finalidade dela é garantir a subsistência das pessoas. Porque se você não tiver essa subsistência, a sociedade padece. Veja o que nós estamos assistindo no sul do país, né? A crise ambiental produzindo efetivamente um dano que pode, né, mas vão trazer uma crise do ponto de vista da capacidade nacional de subsistência em relação a determinados itens da agricultura, que foi afetada pela crise que nós passamos recentemente. A gente pode, então, associar isso que o professor fala, essa falta de produtividade, que num momento de crise desse não consegue trazer uma efetividade de distribuição, até mesmo de alimento, mesmo coisas mais básicas, a essa falta de uso apropriado da terra? Porque o uso não apropriado da terra normalmente gera vários outros problemas. Por exemplo, o desmatamento. Então, quando tem desmatamento, vamos pegar esse caso do sul que o professor trouxe. O que acontece? No sul, o agronegócio está em larga escala estruturado. E o que faz? O agronegócio não cuida do meio ambiente. Quem cuida do meio ambiente é a agricultura familiar, a agricultura camponesa. Então a gente anda, eu nasci no Rio Grande do Sul, a gente anda às vezes milhares de hectares e não tem um pé de árvore dos dois lados da estrada. Ou seja, quando a chuva cai, as folhas, os troncos absorvem em torno de 20% dessa água, fica retido nesses espaços. Quando cai no solo, os troncos, as folhas que estavam lá também vão absorver mais uns 30%. Depois disso tem uma absorção que vai para dentro da terra e uns 20% escorrem. No momento que tu não tem nenhuma cobertura, primeiro o solo vai se compactar com a chuva. O solo se compactando impede a absorção. Então tu não tem folhas para reter águas, tu não tem folha no chão para reter água,
Então, praticamente 90% da água ela não entra no solo, ela escorre. Com um caso de precipitação anormal que aconteceu no sul e sem essas outras, porque aí tu desmatou também, tem assoreamento do rio, tem poluição, tem vários fatores que causam isso. Então, nós temos que repensar as formas também de uso da terra. A reforma agrária popular, que é a que a gente luta, é uma terra onde a gente entende a terra como mãe. E a mãe a gente não envenena. Esperamos, né? A mãe a gente cuida, a gente ama, a gente planta árvore, a gente tem animais, tem a biodiversidade. Então, tudo isso são elementos que também podem minimizar o impacto dessas mudanças climáticas. No nosso caso, a gente está trabalhando e começando a implementar aqui no MST de Pernambuco, que depois eu vou falar números de famílias, processos de sistemas agroflorestais. Então, produz comida com floresta, com mata. Então, esse é o caminho para nós salvarmos a humanidade. E eu até peço para você segurar um pouco essa questão da reforma agrária popular, que a gente vai falar um pouco sobre isso ao decorrer ainda dessa nossa programação. No próximo bloco, temos o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Marcelo Dantas. É quando os nossos convidados respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Ocupação e Terra Improdutiva, Avanços e Retrocessos. Agora, Manuel Moraes e Paulo Massan respondem a uma pergunta enviada pelo público que acompanha o nosso programa. A questão da terra sempre foi tratada de maneira muito desigual, onde poucos concentram quase tudo. Um exemplo disso é o Cerrado brasileiro, onde 62% do bioma está dentro de propriedades privadas. É o que nos indicam dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. O movimento de ocupações é uma forma de diminuir essas desigualdades. Mas existem várias etapas e tudo isso leva tempo até a regularização. É nesse sentido que Rebeca Santos, comunicadora do Centro de Cultura Luiz Freire, traz uma pergunta para os nossos convidados. Que medidas podem ser tomadas para diminuir essa demora na regularização das ocupações? Manuel, já passo para você a pergunta. Como é que a gente pode responder esse questionário feito por Rebeca, que enviou essa pergunta para a gente? A pergunta é muito interessante porque ela trata um dado objetivo, que é o cronos, é o tempo. E o tempo no direito, ele é muito ligado à qualidade da jurisdição. Ou seja, como é que o direito entende esse processo de reconhecimento e a transformação dessa terra em um espaço que seja zoneado e ocupado e, portanto, legalizado, né? Ao meu ver, o problema não é jurídico. Nós não temos um problema de legislação importante que diga vamos mudar um artigo ou vamos acrescentar uma nova legislação que represente, portanto, a partir dessa mudança, um feito, né, que faça com que haja um aceleramento desse processo de reforma agrária. O que me parece que falta é um pouco a vontade política de fazer. Não é um tanto da dimensão jurídica, mas é muito mais da dimensão política que me parece Masson poderia acrescentar um pouco acerca dessa ideia, né? Do que seria a falta de vontade política em fazer a reforma agrária. Perfeito, professor. Eu acho que esse é o grande problema. Tipo, nós agora, mesmo num governo Lula, com promessas de que a reforma agrária ia andar, nós estamos estagnados. Então, há um sistema burocrático muito grande, tanto para as ocupações urbanas como para as ocupações rurais. Agora acho que os habitacionais, a Minha Casa Minha Vida vai responder a um pouco esses processos, mas para vocês terem uma noção de números, nós estamos falando em mais ou menos 1 milhão e poucos, 1 milhão e quase 100 mil assentados no Brasil. Desses, 450 mil são da base do MST. Em Pernambuco, nós temos aproximadamente 15 mil assentados e 16 mil
acampados, só no estado de Pernambuco, do MST. Então é um número grande e temos mais de 120 ocupações. Esses acampados estão em ocupações produzindo alimento. Então o governo agora, há alguns dias, lançou um programa chamado Terra da Gente. Ou seja, que depois Terra da Gente, prateleira de terras, ele está resgatando terras devolutas, que inclusive foram invadidas pelo latifúndio, que aí vale a invasão, porque o povo se apropria, rouba as terras do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Então o governo está resgatando determinadas terras ou massas falidas de usinas que estão com muitas dívidas com o banco e estão usando isso para ampliar o processo de assentamento da reforma agrária. A nossa expectativa é que ande, que a reforma agrária saia, porque não é uma questão, MST, isso é uma questão, é um problema social grave, porque e no momento que a pessoa tem terra, ela cria uma dignidade, porque vem a terra, vem a luta pela escola, pela casa, então vai construindo e vai construindo o seu lugar de vida e automaticamente ela pode sair de outros programas sociais porque ela vai estar produzindo sua comida, vai estar vendendo, vai tendo o seu emprego. Então, a gente acha que esse processo de reforma agrária é isso, tem que ter em especial vontade política, que após 2 anos, esperamos que agora saia, mas imagina, o governo Lula faz 1 ano e 4 meses, só agora que foi lançado um programa. Então, realmente, ainda está moroso. E um outro problema dessa vontade, por que não tem vontade política? Só porque o governo não quer? Não, porque, infelizmente, também o latifúndio se organiza. Se nós olharmos o nosso Congresso Nacional, que a gente fala aí, o agronegócio tem uma bancada de mais de 200 aí, deputados, porque agora, com o financiamento público de campanhas, a gente acha que tem um pouco mais justa as regras, mas normalmente o agro que tem dinheiro, ele também investe bastante na eleição dos seus deputados, que no final são aqueles que fazem as leis. E ainda, como o professor falou, eu acho que a nossa grande retaguarda é a Constituição de 1988, aonde ali diz que toda a terra tem que cumprir a sua função social. Primeiro, resolver o problema dos conflitos, mas garantir um cuidado, preservação com a natureza, com as relações humanas e com uma vida digna para o povo brasileiro. A gente sempre traz a reforma agrária atrelada a esses temas da social, jurídico, e a gente esquece também da questão política, né? Como vocês falando agora, fica muito forte essa ingerência que o poder político tem sobre toda essa questão e que muitas vezes passa despercebido, né? A gente tem uma sociedade, aí o Paulo traz essa coisa do habitacional do Minha Casa Minha Vida, e a gente vai percebendo como essas estruturas demoram a resolver os problemas da própria cidade por conta dessa falta de harmonia do poder político também, né? E a gente tem leis que garantem e outros instrumentos legais aí para poder fazer com que a coisa ande, mas não anda. É um tema que a gente vai continuar no nosso outro bloco, porque esse bloco está chegando ao final, mas aí a gente retoma essa discussão para a gente então dar encaminhamentos finais ao nosso programa, porque o próximo bloco da gente será o 5º bloco, quando a gente traz essas discussões à tona, mas também tenta fechar essa questão toda para sair com um mínimo de entendimento sobre toda essa discussão acerca da reforma agrária. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. É daqui a pouco. Chegamos ao 5º e último bloco desta edição do TVDH, que tem como tema Ocupação e Terra Improdutiva, Avanços e Retrocessos. Hoje, aqui conosco, o professor Manuel Moraes, advogado, cientista político e ativista dos direitos humanos, e também Paulo Massan, componente da Coordenação Nacional do MST em Pernambuco, doutor em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Manuel, eu queria voltar à questão que a gente tinha falado no bloco anterior, esse aspecto da nossa sociedade que a gente tem hoje, que a gente tem um governo, um exemplo assim bem prático, né? A gente tem um prefeito que é de um partido tal, o governo é de outro partido e o governo federal, né? E aí tem as obras que não são inacabadas ou não foram distribuídas para a sociedade, e fica aquela coisa de que não, porque isso é federal, não, porque isso é do municipal, assim. Como que a sociedade, pensando nessa distribuição justa da terra, do direito a essa ocupação, como o Paulo traz, né, a diferença de ocupação e invasão, como é que a sociedade pode se organizar para poder atacar essa questão? Em primeiro lugar, ela deve não votar em candidatos que não tenham na sua construção, né, de propostas a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o zoneamento urbano, com a ideia de uma sociedade mais justa e igualitária. Você votar, aquela ideia do vender o voto, né, essa coisa da cultura do uso da política e, portanto, a política também te usa de uma forma indiscriminada, faz com que nós tenhamos um parlamento que não tenha uma agenda dos direitos humanos. Na prática, todas as pautas de direitos humanos, e a reforma agrária é uma delas, não é prioridade no parlamento, é essencialmente conservador e, como diz Mazan muito bem, representante da bancada, né, do boi, da bala. Veja a associação que se faz, né, do boi e da bala. Então, o boi, né, e que ainda tem mais esse componente, então, fundamentalista. Então, esse quadro é muito grave, né? O Brasil é um país muito grande, um país que tem um potencial imenso, né? Porque, repito, desenvolver o campo é desenvolver a cidade. Não existe antagonismo nisso. São tempos sociais diferentes, mas que se complementam. E que, se você tiver um modelo de desenvolvimento, né, que consiga criar potencialidade tecnológica para que se produza melhor, como disse Mazan, e ao mesmo tempo uma indústria que seja ecologicamente orientada, você tem um novo tipo de desenvolvimento que é sustentável, que é isso que nós precisamos procurar e buscar. E cabe ao eleitor fazer esse discernimento. Agora, Paulo, você fala muito sobre o MST como esse grupo de pessoas organizadas que querem fazer um bom uso da terra. E aí fazer com que essa terra produza, com que essa terra seja usada para o nosso próprio bem. E muitas vezes, em alguns organismos da sociedade, e até mesmo pelas pessoas, o MST é visto como um projeto político, e não como um projeto que quer fazer um bom uso da terra. Assim. E um projeto político já identificado mesmo, vamos pensar na esquerda do Brasil. Né? Só que o nosso sistema é democrático e que ao longo dos anos e das eleições vai mudando de político, vai mudando de grupo que governa o país. Assim. Qual é o segredo do MST para manter essa união, para manter o foco nessa luta pela essa terra bem trabalhada, pela essa terra bem produzida e essa terra bem administrada? O MST, digamos assim, é um ser político também e faz a boa política. O que é a política? O cuidado da polis ali, Então, o MST organiza a gente para viver em sociedade bem, e no nosso caso, com o cuidado com a terra, com a produção de alimento saudável e organizando aqueles que ninguém se preocupa. Porque quem que é esse sujeito sem terra que a gente vai aí? Quem que é o sem terra, que vem das periferias? Boa parte já não tem mais esperança nesse sistema e não teve chance de estudar, não teve chance de ter um bom emprego, cortador de cana, super explorado, então, no nosso caso aqui de Pernambuco. Então, o MST ajuda a ter uma experiência. Eu sou de uma pastoral da Igreja Católica, venho da Pastoral da Juventude Rural. Eu não tenho dúvida de que é o povo escolhido de Deus, é o povo que está em busca da terra prometida. E mesmo assim, se nós olharmos na Bíblia, para dizer assim que essa bancada, depois que as 12 tribos estiveram estruturadas lá, que o povo foi na busca da Nova Canaã, a cada 50 anos existia um recenseamento da terra, ou seja, pegava-se a tribo que era maior, ficava com mais terra, a tribo que era menor ficava com menos e dividia entre as famílias. Então, essa é a lógica de uma sociedade justa. Então, distribuir, porque
eu acho que são os 5 brasileiros mais ricos têm o mesmo tanto que 60% que toda a população mais pobre. 5 pessoas, gente, isso a gente não pode se contentar de viver, e Deus não quer isso. Assim, pelo menos a Bíblia que a gente acredita, e aí por isso eu trouxe Deus na história, quando a gente falou das bancadas, que tem lá boi, Bíblia, bala, entendeu? É um Deus que cuida dos pobres, que está junto, e o MST tá nesse caminho, do cuidado das pessoas, do cuidado da sociedade, inclusive agora, lá no Sul, nesses dias passados, que aconteceu toda aquela tragédia, o MST, apesar de ter muitos assentamentos embaixo da água, os outros estavam organizando cozinhas solidárias, doando alimento, ajudando a resgatar. Então é esse o espírito do cuidado. E em especial, assim, o que nesse momento de mudanças climáticas, eu acho que o grande cuidado é o cuidado com a terra. Então, se nós cuidarmos... Porque essa é a pergunta que nós temos que nos fazer e sugestão para um próximo programa. Tem que ver assim, as mudanças climáticas têm culpado, sim. Por que aconteceram essas tragédias? Aconteceram porque o professor trouxe esse capitalismo que só pensa no lucro, não pensa nos seres humanos, que é cada vez mais sugar mais da terra, mais da mãe terra, e um momento a terra vai dar a sua resposta como está dando no Sul. Agora o que nos resta é minimizarmos isso, mas temos que cuidar, esse cuidado com a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, eu acho que é a nossa grande missão. E o MST está junto nessa caminhada para organizar a gente, para transformar o campo brasileiro um lugar de vida saudável, um lugar de produção de alimento que cuide da terra, de alimento saudável. E, já gostaria de convidar também, assim, para quem quer conhecer o MST um pouco mais, então nos procure. Nós temos um site nacional aí que é do MST, e nós temos o que a gente chama dos armazéns do campo nos estados. Então, para quem está vendo em São Paulo, em Pernambuco, nos estados do Nordeste, do Sul, que é um espaço de troca, e lá tem as informações para vamos conhecer um assentamento, vamos ver uma produção agroecológica, vamos ajudar a plantar, vamos conhecer os animais. Esse espaço de vida está lá. Então, entrem no nosso site, que é www.mst.com.br, lá vocês vão ter todas as informações. Manuel, a gente vê como que os direitos humanos, ele abraça todas as outras questões que envolvem as lutas sociais, né? Eu queria também que você fizesse assim como Paulo, indicasse para a gente caminhos ou leituras possíveis. A gente está falando de uma sociedade para 2024, né? Uma luta que vem de antes, né? Mas quem chegou em 2024, quais caminhos buscar para conhecer, para entender e até mesmo para se engajar nessas lutas, nessas causas? Eu acho que o primeiro lugar é se organizar a partir dos movimentos sociais. Armazém do Campo, como diz Mazon, o próprio Movimento Sem Terra, mas tem a CPT, tem os movimentos urbanos também, né, as pastorais sociais, como o PJMP e outras organizações que ajudam a refletir sobre essa questão. Mas, sem dúvida, o Greenpeace, né, como grande articulador internacional da agenda do meio ambiente, então tem vários lugares que você pode buscar e acessar. Mas uma leitura muito interessante é pensar na perspectiva de Celso Furtado. Eu acho que é um grande pensador que pensa a questão da terra e traz no seu pensamento uma atualidade impressionante sobre esse conflito que a gente discutiu. Obrigado, Paulo Mansan, pela sua participação no nosso programa. Obrigado, professor Manuel. Muito obrigado. A gente, com certeza, vai continuar discutindo esses temas. As pessoas podem acessar os nossos canais, comentar, compartilhar e também fazer parte dessa discussão. A gente agradece imensamente essa participação de vocês no nosso programa. Foi um prazer estar aqui. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo, o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anote aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais
Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder Câmara. Lá você encontra outras edições dos nossos programas, sempre com temas de direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.